pessoal, a aula de hoje nós vamos falar sobre memórias do computador. Essas memórias, elas chamadas de memória, todos os dispositivos com capacidade de armazenamento de dados, por isso memória. Então podemos dividir as memórias em duas categorias: as memórias temporárias e as memórias secundárias. Vamos conhecer um pouquinho sobre as memórias temporárias? Memórias temporárias são dispositivos que armazenam determinados dados enquanto está sendo fornecida energia. Ou seja, quando desligamos o computador, ela vai embora. Então, tudo que nós não salvamos no computador foi armazenado apenas na memória temporária. Esses dados, eles são perdidos, mas também são chamados de memória volátil. Então, memórias temporárias são chamadas de memória voláteis. O tipo de memórias que pertencem a essa categoria são a memória RAM. Já ouviram falar em memória RAM? Memória RAM, por que RAM? Quer dizer Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. E a memória ROM, que quer dizer memória somente de leitura. Então, quando nós ouvimos falar, onde foi salvo? Foi na memória RAM? Não. Memória RAM e memória ROM são apenas memórias de leitura, também chamada como volátil. Ela não fica armazenada, ela serve para auxiliar no uso do computador enquanto ele estiver ligado. Agora vamos falar de memória secundária. Memórias secundárias são dispositivos que permitem o armazenamento permanente. Então, quando nós vamos salvar alguma coisa e depois desliga o computador e liga de novo, ele está salvo lá, então foi salvo na memória secundária. Esses dados, eles não são apagados, caso você desligue o seu computador. Nessa categoria, a gente vai citar podemos citar dois tipos de memória secundária, que é o HD, o disco rígido do computador, o pendrive, dois tipos não, tem muitos outros. O pendrive, o DVD, o CD, então tudo que você armazena e guardou lá e ficou guardadinho, não apaga, você pode chamar de memória secundária. A memória RAM, como eu já falei, é Random Access Memory. Após a utilização do computador e os testes que acontecem quando você liga o computador, carregado o sistema operacional. Você já percebeu que quando você liga, ele faz aquele barulhinho e aparecem umas coisas na tela do computador? Então, todas essas informações, elas são necessárias para executar o sistema operacional. E os arquivos e os programas abertos também, que depois você vai usar, eles são armazenados na memória RAM, que é uma memória de acesso aleatório, como eu já falei. A memória RAM ela é a memória principal do computador. E é o dispositivo que ele permite o armazenamento temporário de dados. Então, por esse motivo, ela é chamada de memória volátil. Então, nós vamos falar agora de memória RAM. Bom, as memórias também, quando nós vamos comprar ou trocar uma memória de computador, não basta apenas ir comprar. Chegar lá, o rapaz vai perguntar para você, o vendedor, qual é o tipo de memória? Como assim tipo de memória? As memórias têm alguns tipos. Tem a DDR, a DDR2 e a DDR3. Esses tipos são o formato delas. Vou mostrar um exemplo aqui. A DDR2 e a DDR3. Está vendo esse buraquinho que tem entre elas? Cada uma é uma entrada que vai caber na placa-mãe. Então tem memória que não cabe numa placa-mãe porque a entrada, esse buraquinho que está aqui, não é compatível com a placa-mãe. Então tem que tomar cuidado com isso. Os formatos mais utilizados recentes são a DDR2 e são a DDR3, que é o mais atual mesmo.